Pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos estudando junto o livro dos Salmos. Estamos já no Salmo de número 56. O tema de hoje é a vitória sobre o medo. A vitória sobre o medo. Como é que nós podemos vencer o medo, né? O que o medo faz na nossa alma, no nosso coração? Como é que nós podemos triunfar sobre as mazelas da nossa alma? Que chaves espirituais podemos aprender no Salmo 56, na vida de Davi, com relação à vitória, ao triunfo sobre o medo? E é esse tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Desde já quero mandar um abraço para o Douglas Frasca, nosso querido amigo, irmão precioso, que nessa manhã está aqui conectado conosco. Então vamos lá, Salmo de número 56, o texto sagrado diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque homem procura devorar-me, pelejando-me todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Olha o grande segredo aqui de Davi. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. A carne aqui é uma referência ao homem, ao ser humano, aqueles que são feitos de carne. Todos os dias, versículo 5, torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? É uma pergunta que Davi faz, e a resposta é: ó Deus, derruba os povos na tua ira. Versículo 8, tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? É uma pergunta que Davi faz. E no 9, quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Fala comigo, porque Deus é por mim. Em Deus, no versículo 10, louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. E no 11, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. No 12, os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. E no 13, pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? E é assim que ele termina no versículo 13, o Salmo de número 56. Então nós vamos aprender aqui sobre isso. Como é que nós podemos ter vitória sobre o medo? Vamos tentar compreender um pouquinho o que estava acontecendo com Davi quando ele estava escrevendo o Salmo de número 56. Aqui é um salmo quando Davi estava fugindo de Saul, do rei Saul, o rei iníquo, corrompido, um rei que estava cheio de inveja, ciúme, querendo matar e tragar e destruir a vida de Davi. Davi que estava fugindo para Gate. Gate era uma cidade, uma das principais cidades da terra dos filisteus. Gate era a cidade natal de Golias, aquele mesmo Golias que Davi havia matado, havia triunfado sobre o povo contrário, inimigo de Israel, o povo dos filisteus. Ali na terra de Gate, na terra dos filisteus, Davi fugiu de Israel para poder escapar das mãos de Saul. Mas também estava num lugar hostil, um lugar dos inimigos daquele que ele mesmo tinha derrotado quando derrubou o gigante Golias. Então, ali ele se fingiu de louco para salvar a sua própria vida, é o que diz o texto sagrado. Ali, naquele lugar terrível, ele se sentiu encurralado pelo medo da morte, o medo de tirarem a sua vida. Você vê várias vezes nesse salmo isso, ele se sentiu encurralado pelo medo da morte. Ele viu os terrores assombrosos dentro da sua alma e ali ele relata nesse lindo salmo. Davi fugindo, buscando alívio para o seu corpo físico, para a sua alma, porém encontra lá na terra dos filisteus também muita opressão, hostilidade e perigo com relação
a sua própria vida. Nós podemos ver aqui no Salmo 56 6 realidades. 6 realidades do Salmo 56, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, que nós podemos extrair aqui para a nossa vida. Primeiro ensinamento, a primeira lição, primeira realidade do Salmo 56 é que o socorro divino é a única porta de escape diante da fúria humana. Vou repetir, o socorro divino é a única porta de escape diante da fúria humana. Nós vemos aqui no versículo 1 do Salmo 56 que Davi se refugiou no Senhor. Ele não podia ir para sua terra, porque lá Saul queria matá-lo. Ele tinha medo de ir na terra dos seus inimigos, porque lá também poderiam intentar contra a sua vida. Então nós vemos nesse salmo que o único socorro de Davi, diante da fúria, do perigo, do levantar do homem contra ele, era o socorro divino, ao refúgio no Senhor. Segundo princípio que nós aprendemos nesse salmo é que os inimigos são muitos e eles agem de forma traiçoeira. No versículo 2 desse salmo vemos isso. Os inimigos são muitos. Do crente hoje é a mesma coisa. A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos do crente. A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, a nossa inclinação para o mal, chamado de carne na Bíblia, é o nosso maior inimigo, é você mesmo é o seu próprio inimigo, é o maior inimigo de você mesmo, é você mesmo. A sua natureza pecaminosa. O segundo inimigo do crente é o mundo, o cosmos, esse sistema mundial antibíblico, contrário aos valores e princípios do reino de Deus. E o terceiro inimigo mais comum, o mais famoso, é Satanás e seus demônios, as hostes espirituais da maldade que se levantam contra nós. Os inimigos são muitos, eles agem traiçoeiramente. Lá em Efésios capítulo 6, a partir do 10, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, mas sim contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade e os príncipes desse mundo tenebroso. Ou seja, a nossa luta é uma luta espiritual e não contra carne ou sangue e seres humanos. Terceiro princípio que nós aprendemos nesse salmo é que a qual deve ser a confiança do crente. A nossa confiança, a confiança do crente, você vê no versículo 3 ao 4. Há momentos em que o medo e a fé coexistem na vida do crente. E nós precisamos vencer o medo através da própria fé. O antídoto contra o medo é a fé. O medo é um engano, é uma mentira, é um engodo de Satanás. Mas a fé é aquilo que Deus diz na sua palavra, o que nos faz triunfar sobre o medo. A fé, ela não pode ser mística, mas ela deve ser fundamentada em Deus, conforme nos ensina o salmista. Eu confiarei no Senhor, não é no homem, não só nos exércitos humanos, não é nos bens, no patrimônio, nos recursos, no dinheiro. A nossa fé precisa ser fundamentada, a nossa confiança precisa estar em Deus. No versículo 4, a parte A. A fé não se intimida com ameaças humanas, porque a fé verdadeira, ela é confiada no Senhor. É Deus quem nos protege, é Deus quem nos guarda. Quarto princípio que nós aprendemos no Salmo 56 é a malignidade do opressor. A malignidade do opressor. Quando eu falo de opressor, estou falando de pessoas maldosas, pessoas terríveis que se levantam contra nós. Está aqui no versículo 5 a 7. Os inimigos usam a arma da mentira, do engano, do engodo. Segundo, os inimigos fazem de seus pensamentos maus uma arma mortífera, muitas vezes contra nós. São maldosos, têm armas perigosas, terríveis contra nós. No versículo 5 nós vemos isso. Os inimigos também usam táticas ardilosas, eles são muito mais maliciosos, maldosos, ardilosos e perigosos do que qualquer cristão, é óbvio. Por quê? Porque a maldade tem tomado conta dos seus corações. E por último, os inimigos receberão o castigo da sua iniquidade. É o que nós vemos no versículo 7 do Salmo 56. O quinto princípio que nós aprendemos nesse salmo é o cuidado do divino protetor. Qual é o cuidado de Deus conosco? O cuidado do divino protetor. Você vê isso no versículo 8 a 11. Primeiro, nós aprendemos que Deus está atento aos que nele confiam.
quando estão sendo perseguidos. É o que nós vemos na vida de Davi, Deus guardando, Deus poupando, apesar de todas essas intempéries, apesar de todas essas dificuldades, Deus o poupou, Deus o guardou, Deus o livrou de todo mal. Num segundo momento, nós vemos que Deus recolhe cada lágrima daqueles que nele esperam, está no versículo 8, na parte B. Depois, num outro momento, vemos Deus se colocando do lado daqueles que nele confiam e faz os seus inimigos baterem em retirada. Os nossos inimigos cairão por terra, os nossos inimigos baterão em retirada, porque nós confiamos no Senhor e o Senhor nos guardará. E num outro momento vemos Deus nos dando pela sua palavra, Deus nos dando a sua palavra bendita, poderosa e removendo de nós todo medo, porque a palavra de Deus, ela retira de nós, ela aumenta, amplia a nossa confiança, a nossa fé, e a nossa fé é o antídoto contra o medo, é o que nos faz triunfar contra o medo. E o sexto e última lição desse salmo é o cumprimento dos votos. A necessidade de nós cumprirmos os nossos votos diante do Senhor. É o que diz o versículo 12 e 13. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças, pois tu livrastes a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus na luz dos viventes. Ou seja, nós vemos Davi aqui assumindo um compromisso, um voto diante do Senhor. Como é importante a nossa aliança com Deus, o nosso compromisso com o Senhor. Nós vemos também os benefícios desse voto diante de Deus no versículo 13. Deus livra ele, livra a alma de Davi da morte, e Deus livra os pés de Davi da queda. Então, se você quer livrar a sua alma da morte aqui, a morte eterna, da condenação eterna, e se você quer ter pés que não caem no mal, no pecado, no erro, diante dos inimigos, seja uma pessoa de votos, de aliança, de compromisso com Deus. Ofereça ações de graça diante do Senhor. E quais são os propósitos dos votos? É, em primeiro lugar, viver na presença de Deus, é andar na luz do Senhor, é termos liberdade diante de Deus, é termos santidade diante do Senhor, é progredirmos constantemente na vida espiritual, é termos comunhão sagrada com Deus e com o seu povo, é praticarmos o serviço aos santos, o serviço às pessoas, e é termos a alegria do céu no nosso coração. Eu quero terminar aqui com João 8:12. A Bíblia diz assim, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, se você quer ter a luz da vida, assim como diz aqui no final do Salmo 13, para andar diante de Deus na luz dos viventes, lembre-se, confie no Senhor. A fé é o antídoto, é o remédio contra o medo, é o que nos faz triunfar diante do medo. Quais são os 6 princípios que aprendemos hoje no Salmo 56? Em primeiro lugar, o socorro divino. É a única porta de escape diante da fúria humana. Segunda lição que aprendemos, os inimigos são muitos e agem de forma traiçoeira. Terceira lição, a nossa confiança, a confiança do crente, deve estar no Senhor. A quarta lição, a malignidade do opressor será punida e condenada por Deus. Quinta lição, o cuidado do divino protetor é garantido. O cuidado de Deus conosco é garantido. E a sexta lição que aprendemos no Salmo 56, o cumprimento dos votos trarão bênçãos e recompensas sobre a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você triunfe sobre o medo, aprendendo com Davi no Salmo 56 a como vencer e a como crescer, florescer e amadurecer no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo.
E também tem todos os nossos endereços da igreja, horário de culto, as nossas mídias sociais, o nosso site onde você pode entrar e ali fazer 8 cursos de graça. Tem todas as nossas plataformas em áudio e vídeo disponíveis aqui para você. Desde já aperta no aviãozinho, dá um joinha, compartilhe, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube, o nosso Facebook, o nosso Instagram PR Gil. E continue conectado conosco. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, que a bênção, a prosperidade, a paz e a glória do Senhor esteja contigo, te fazendo triunfar sobre o medo, vencendo todas as mazelas da sua alma. A graça e a glória do Senhor, a bênção do Altíssimo esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Um abração ao Celerino Gabi, a Dias Silva Rabelo, a Flávia de Souza, Camila Bicaio e o Douglas Frascos, que estão aqui conosco, conectados. Você que chegou agora no final, assista novamente. Vai ficar disponível no Instagram, no Facebook, no YouTube. E depois nós vamos colocar também nas plataformas de áudio Spotify. Só colocar na lupinha Igreja Casa na Rocha e você vai encontrar nossos canais no Spotify. Um grande abração, beijão. Deus os abençoe. Amém.